E aí, pessoal, tudo bem? Mais um encontro aqui numa super live preparatória para o CNU. Pois é, uma super live aqui com um tema bem bacana que é saúde e segurança do trabalho, né? Deixa eu projetar aqui. Opa, vamos lá, apareça muito bem. Sou eu com vocês aí, professora Albertina, sempre trabalhando também essa temática da segurança no trabalho, saúde do trabalhador. E aí temos muitas questões hoje para comentar, dicas maravilhosas para você que vai fazer aí esse super concurso, né? Unificado. E nós temos essa temática muito forte, temática explorada pela banca FGV. Temos perfis de questões aí para alguns assuntos que geralmente tem um padrão de cobrança. Trouxe aqui algumas para a gente trabalhar. Tem questões também de outras bancas, tá? Com o formato ali parecido da FGV, mas que a FGV em concursos anteriores não explorou essa temática, mas aí a gente vai trabalhar dicas, né? Possíveis questões que possam vir, né, abordando esses temas que anteriormente não foram cobrados pela FGV, mas que tem, claro, uma possibilidade de cair, né? Então, pessoal, vamos começar aqui para esquentar as turbinas, né? Uma questão falando sobre a temática de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, essa temática ela está inserida aqui na nossa política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, essa questão quer que você analise as afirmativas. Então, no primeiro item, a integração da vigilância em saúde do trabalhador com os demais componentes da vigilância em saúde e com a atenção primária em saúde é uma das estratégias da política nacional de saúde do trabalhador. Pessoal, corretíssimo, tá? Lembrar que a gente tem, né, a vigilância em saúde. Vamos aproveitar aqui para fazer uma revisãozinha, tá? Então, a gente tem a vigilância em saúde e temos outros componentes, né, articulados dentro dessa vigilância maior. Então, nós temos a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância sanitária. Então, quando eu falo de vigilância em saúde, é um leque bastante extenso, tá certo? De elementos que compõem a definição do que é saúde. Então, se a gente sair daquela definição mais amarrada, que não é só a ausência de doença, mas um completo bem-estar físico, mental e social, tá? A gente vai para outro eixo que é o dos determinantes sociais da saúde. E aí nós falamos de habitação, né, condições boas de moradia, de higiene, de saneamento básico, questões econômicas também, então o emprego, né, a ocupação, a espiritualidade. Então nós temos diversos aspectos que vão compor essa definição do que é saúde. E quando eu me remeto à questão da vigilância em saúde, eu também permeio, tá certo? Essa definição, essa denominação. E aí, quando nós falamos sobre a vigilância em saúde, também nós temos que articular a questão dos níveis de assistência à saúde ou de atenção à saúde. Nível de atenção primária, atenção secundária e atenção terciária.
E nesses níveis, nós também temos a composição da rede integrada de atenção à saúde do trabalhador. Então, todos os elementos, né, todos esses níveis, tá, de atenção à saúde, eles vão compor aí a atenção também à saúde do trabalhador. Então, quando ela fala que é integrar os componentes da vigilância em saúde com a atenção primária, isso está correto. São níveis, né, que vão trabalhar perspectivas diferentes. No caso, a atenção primária, nós trabalhamos predominantemente com prevenção, tá bom? E promoção da saúde. Professor, e no nível secundário, atenção secundária, serviços especializados, tá? Então, nós podemos ter, inclusive, né, o serviço especializado de atenção à saúde do trabalhador, né? Nós temos as questões dos hospitais secundários, né? Ou atenção especializada e atenção terciária, onde a gente pode, por exemplo, mencionar a reabilitação, tratamento e reabilitação, principalmente, por exemplo, dos acidentes do trabalho, tá bom? Então, um item aí bastante interessante para a gente explorar. Dá para descascar muita coisa em um só item, porque isso pode ser cobrado, tá? Então, de outra forma, numa questão de múltipla escolha, ele pode articular esses níveis de atenção e os componentes da vigilância em saúde, beleza? Então, a gente conseguiu fazer aqui, trabalhar bastante coisa nesse primeiro item. Na segunda afirmativa, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador tem como objetivo incorporar a categoria trabalho como determinante do processo saúde e doença dos indivíduos e da coletividade. Pessoal, corretíssimo. É exatamente aquilo que eu falei para vocês quando eu considero que o trabalho é um determinante social da saúde. Então, o trabalho, ele é uma expressão, tá, da nossa identidade, tanto a identidade individual, digamos assim, pessoal, como a nossa identidade como sujeito coletivo. Então, nesse caso, um trabalho que nós veremos aqui ainda nessa nossa super live, ele desenvolve toda a questão da psicodinâmica do trabalho. E essa identidade, ela é muito forte. Esse assunto aí da psicodinâmica do trabalho, a gente vai ver hoje e vai juntar essa questão da perspectiva também. Então, um trabalho, ele pode ser tanto fonte de prazer como fonte de sofrimento. Ou ele também pode ser somente uma ocupação e não tanto uma identidade pessoal. E isso entra no processo do que você entende como processo saúde e doença. E partindo disso, para entender esse processo, você precisa entender a definição do conceito do que é saúde, que nós trabalhamos com um conceito ampliado de saúde, tá bom? Então, bem filosófico, né? Bem reflexivo, mas para resolver essas questões a gente precisa realmente ter essa base de conhecimento, tá, pessoal? Por que eu estou explorando também esses itens nessa perspectiva? Porque a FGV já cobrou questões semelhantes, como questão de múltipla escolha, então você marca A, B, C ou D ou E, e ela vir trabalhando exatamente isso que eu estou falando em cada item. Aí como é que você vai saber qual é o item correto? Geralmente algumas palavras que a FGV gosta de trocar. Então ela troca termos, às vezes ela tira ali pedaços ou trechos de uma lei ou de uma diretriz ou de uma política e ela troca uma palavra. Então, por exemplo, atenção integral, ela bota atenção equitativa, um termo transversal, ela coloca horizontal. Então, muito cuidado, né? Que esse é um padrãozinho que Dona FGV gosta de seguir, tá bom? Então, muito cuidado. Na terceira, orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde do trabalhador é uma responsabilidade exclusiva da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde. Pessoal, não, isso aqui é articulado, tá certo? Então, nós temos vários entes federativos, no caso, estados, né, os municípios, Estado, Distrito Federal e a União também. Então, isso não é único e exclusivo do Sistema Único de Saúde, tá bom? Beleza?
Então, itens 1 e 2 corretos, você vai marcar, né? Afirmativas 1 e 2, você vai marcar aí item D, belezinha? Vamos para mais uma questão. A portaria número 1823, de 23 de agosto de 2012, olha só, institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, meus pequenos gafanhotos, marquem aí, ó, o número da portaria, certo? Vamos lá marcar essa portariazinha. Questão bem recente, tá? Não é da FGV, mas é uma questão que trabalha aí elementos muito interessantes também, para você levar aí para o dia da sua prova. Então, assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos dessa política. Então, no item A, assegurar a qualidade da atenção à saúde do trabalhador na rede privada. Só cuidado, ó. Tá vendo? Bem padrãozinho FGV, na rede pública de preferência. Professora, pode ser na rede privada também? Pode. Uma vez que a rede privada pode atuar em caráter complementar, isso a gente já viu lá na nossa basezinha de estudos a respeito de Sistema Único de Saúde, certo? Mas a prerrogativa, ou seja, a preferência, tá bom? É rede pública, beleza? No item B, excluir as categorias de trabalho como determinante no processo de saúde e doença dos trabalhadores? De jeito nenhum, também não é objetivo considerar as categorias, as diferentes categorias, os diferentes modos de produção, tá certo? Quando a gente fala aí, olha, eu cobrindo os SUS, dá para ver, né? Quando a gente fala aí do processo de trabalho, tá, pessoal? No item C, fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador e a integração com os demais componentes da vigilância em saúde. Olha só como se repete, pessoal. Nós vimos na questão anterior um item, né, uma afirmativa exatamente parecida com essa. No item D, garantir a exclusividade na atenção à saúde do trabalhador. Não, pessoal, eu trabalho com perspectivas integradas. Cuidado com os termos exclusivamente, preponderantemente, aqueles termos que a gente já conhece, né? E aí, sempre pensar que saúde do trabalhador, ela engloba várias perspectivas do processo de saúde e doença. Então, não é somente, né, esse ponto, né? A gente não tem essa caixa sendo trabalhada de forma exclusiva. E no item E, promover a saúde em ambientes e processos de trabalho, tornando-os insalubre. Pessoal, ó, insalubre, como é que eu vou atuar numa política tentando piorar o ambiente de trabalho? De maneira nenhuma, certo? Então, pessoal, já deu aqui para ver que o nosso item correto é o item C, tá? Por eliminação, e nós temos, claro, aqui alguns itens bem exóticos, né? Digamos assim, que dá já para a gente ficar ali com a atenção redobrada. Pessoal, vou só desaparecer aqui. Pronto, um pouquinho para vocês, para não atrapalhar aí a visão de vocês. Vamos para mais uma questão, tá? De saúde do trabalhador e da trabalhadora. Agora, englobando aqui a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, a PNSST, sigla grande, né? Que objetiva a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, bem como a prevenção de acidentes e de danos à saúde relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, certo? Durante o desempenho ali da atividade. Acerca dessa política, assinale a opção correta. Então, no item A, compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a definição de indicadores para o acompanhamento das ações de saúde do trabalhador? Não, pessoal, como eu estou me referindo a uma política pública de saúde, tá? Ó, segurança e saúde no trabalho. Isso aqui geralmente fica a cargo do Ministério da Saúde, certo? Por quê? Porque ele está trabalhando com indicadores para a saúde. O Ministério do Trabalho ele vai se ocupar de outras questões, tá? Ministério do Trabalho e Emprego. Então, isso fica a cargo do Ministério da Saúde, beleza? Então, para articular as ações, né, para estabelecer aí quais são os princípios, as políticas, normas, entre outros, tá? No item B, a capacitação de recursos humanos em saúde do trabalhador,
compete aos municípios por meio de repasse de verbas da União. Também, pessoal, compete a todo mundo capacitar o trabalhador, capacitar recursos humanos em saúde do trabalhador, faz parte das estratégias da chamada educação permanente, certo? E isso é responsabilidade também, né, de municípios, é responsabilidade estadual, tá? E, claro, né, subsidiado aí por verbas da União e que também, claro, o Ministério da Saúde pode entrar aí como ente, né, federal. No item C, a articulação das ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador são algumas das diretrizes da PNSST. Perfeito, tá, gente? Isso aqui, com certeza, é uma das diretrizes, quer dizer, são algumas das diretrizes. Essas diretrizes versam, pessoal, principalmente sobre os níveis de atenção, tá? Então, os níveis de assistência à saúde, que são exatamente, né, elencados ali nas nossas esses três níveis, onde eu falo de prevenção e de promoção, principalmente na atenção primária, né, eu falei anteriormente, e reabilitação, tratamento, recuperação, principalmente em perspectiva secundária e terciária, beleza? Vamos para mais um item. Universalidade, integralidade e equidade são princípios da PNSST. Pessoal, são princípios que a gente sabe do SUS. A política ela está dentro do âmbito do SUS, tá? Mas nós temos princípios mais específicos. E no item E, a PNSST prevê a descentralização da rede de informações em saúde do trabalhador. Pessoal, aqui é um item bem capcioso, tá certo? No caso, a PNSST, ela quer concentrar informações em setores específicos, tá? É melhorar o sistema de informação para que as informações elas sejam mais fidedignas, tá certo? Para que elas sejam mais verídicas, né, na verdade, e que não se percam, tá, esse fluxo de informações, o compilado dessas informações, tá certo? E aí, você vai marcar como item correto o item C, tá bom? Essa política, ela é interessante de você dar uma consultada, tiver um tempinho aí, aprofundar um pouco a leitura, pode ser uma questão a ser contemplada na sua prova, tá? Beleza, pessoal? Vamos seguindo. Pessoal, essa questão aqui, vou até aparecer para interagir aqui um pouquinho melhor com vocês. Essa questão, ela não é da banca FGV, mas eu faço uma aposta muito grande dessa questão cair, tá? Por quê? Ela foi explorada por outras bancas, né, em concursos anteriores, e tem pouquíssima questão falando sobre isso aí, que é o sistema, ó, integrado de atenção à saúde do servidor público federal, tá? Professora, como é que essa questão pode ser cobrada? Vou trabalhar duas questõezinhas com vocês aqui que dizem respeito, né, a essa particularidade, que é esse subsistema. E aí, o que é que pode cair, tá? Então, você não pode ir para a sua prova sem ver alguma coisa sobre esse decreto aqui, pessoal, que é o decreto 6.833, de 29 de abril de 2009. Esse decreto, ele instituiu exatamente esses CIAs, mais uma vez, Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor. Esse decreto, pessoal, ele é um decreto curto, tá? Que você lê aí em poucos minutos. Mas o que é que você vai grifar quando estiver lendo esse decreto e comigo aqui resolvendo essa questão? Os quatro primeiros artigos, tá certo? Os três primeiros artigos com algumas subdivisões no terceiro artigo, mas a primeira coisa que você vai ver aqui, artigo 1º fica instituído no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal, o SIAS, integrante do Sistema de Pessoal Civil na Administração Federal, CIPEC, criado pelo Decreto número 67.326, de 5 de outubro de 1970. Professor, isso está certo? Certíssimo. Primeiro recadinho do coração para você, uma questão que eu aposto muito forte de vir na sua prova, certo? Pessoal, aqui ele vai só colocar os pormenores, né? Números de decreto, decoreba. Segundo artigo, o SIAS tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde. Aí, ó, termozinho novo, ó, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da administração federal direta. Aí, ó, vamos aqui marcar no seu material. Federal direta, autárquica e fundacional. De acordo, aí, ó, vejam bem, eles têm a particularidade de ser servidor, mas está quem é o colchão aqui do negócio, quem é que embasa, de acordo com a política de atenção à saúde e segurança do trabalho, certo? Aí aqui do servidor público federal estabelecida pelo governo, que geralmente anda de mãos dadas com a política para a maioria dos trabalhadores, tá bom? Tem algumas particularidades por conta desse regimento, né, desse regime, mas a grande maioria, né, tem como base as políticas macro, beleza, pessoal? Então, esse item correto, segundo o recado do coração. Terceiro, aí, uma coisinha que eu vou chamar a atenção de vocês. Dentro, tá, do decreto, ele traz 3 definições de 3 termos diferentes. Isso cai muito. Muito, mas é muito, tá? E aí, qual vai ser a nossa missão aqui? Fazer com que você memorize isso e não erre de jeito nenhum no dia da sua prova. Assistência à saúde. Ações que visem a prevenção, a detecção precoce e o tratamento de doenças e ainda a reabilitação da saúde do servidor, compreendendo as diversas áreas de atuação relacionadas à atenção à saúde do servidor público civil federal. Correto, professora? Corretíssimo. Certo? Quarto recado do coração. Então, para fins do decreto, essa é a definição de assistência à saúde. Segundo, mesmo artigo 3º, tá? Para fins deste decreto, considera-se 2, perícia oficial, ação médica ou odontológica, isso aqui vai servir para a gente responder nossa próxima questão, com o objetivo de avaliar o estado de saúde do servidor para o exercício de suas atividades laborais. Correto, professora? Corretíssimo. Terceiro artigo ainda, para fins deste decreto, terceira definição. Promoção, prevenção e acompanhamento da saúde. O que é? Ações com o objetivo de intervir no processo de adoecimento do servidor, tanto no aspecto individual quanto nas relações coletivas no ambiente de trabalho. Correto? Corretíssimo. Beleza? Então, pessoal, dados esses recadinhos do coração, tá? Peço a você que estude essa questão com muito carinho, estude esse decreto, que vem pelo menos uma questão envolvendo o SIAS, tá? Então, para fins, né, de resposta, nós temos aí que todos os itens estão corretos. Você vai marcar aí como gabarito letra E. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos seguindo. Aí agora vem exatamente a questãozinha que também você não pode ir para a sua prova sem saber o que é uma perícia ou quem é o tal do perito. Então, sobre o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, tem que ter também isso aqui como literatura base para o seu concurso, tá? A terceira edição. O perito oficial em saúde é. Então, pessoal, dentro do contexto da perícia oficial em saúde, isso no Serviço Público Federal, eu tenho 2 figuras que são o médico, tá? E o dentista ou odontólogo. Beleza? Ok? Médico ou odontólogo, tá? Então, esses 2 profissionais, eles são responsáveis,
né, pelas perícias. São peritos oficiais. E aí você vai encontrar na sua prova, tomara, né, uma questãozinha como essa. Qual o cuidado que você tem que ter? Primeiro, ele vai lhe dizer que o que é, quais são as ocupações e qual é a função do perito. Então, no item A, profissional médico que realiza o ato pericial, aqui, ó, já pode cancelar, porque profissional médico ou cirurgião dentista. Então, esse item que só tem um ou outro explícito, pode cancelar, que já está errado. No item B, ó, médico ou cirurgião dentista, perdão, gente, eu botei odontólogo aqui, é cirurgião dentista. Cirurgião dentista, perdão pelo equívoco, tá, gente? Médico ou cirurgião dentista, porque ele vai um pouquinho além, né? Que realiza o ato pericial com o objetivo de subsidiar a administração pública federal, carinhosamente chamada de APF, tá? Na fundamentação de decisão a que está obrigada. Perfeito. É responsável pelo estabelecimento da correlação entre o estado mórbido e a capacidade laborativa do servidor. Ou seja, se aquele acometimento, aquela queixa do servidor, a doença apresentada, como é que ela está de acordo com a capacidade de exercer sua função, assim como do nexo entre o estado mórbido e o trabalho, observar ainda se aquela condição ela foi causada pelo trabalho ou esteve relacionada com o trabalho, bem como pela avaliação de pensionistas e dependentes nos dispositivos previstos na legislação. Pessoal, sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, esse já é o nosso gabarito. Nossa letra correta é a letra B, tá? Mas vamos ver por que as próximas não estão corretas. No item C, médico ou cirurgião dentista que realiza ato pericial com o objetivo de subsidiar a APF na fundamentação de decisão a que está obrigada. É responsável pelo estabelecimento da correlação entre o estado mórbido e a capacidade laborativa do servidor, bem como pela avaliação de pensionistas e dependentes nos dispositivos previstos na legislação. Bom, até aqui está tudo bem, né? Sendo que ele vai deixar o item errado quando diz que sendo que entre o sendo que o nexo entre o estado mórbido do servidor e seu trabalho será realizado pelo perito de segurança do trabalho, de jeito nenhum. Ou médico ou cirurgião dentista. Compete a eles estabelecer o nexo causal. No item D, o profissional médico, ó, faltou o cirurgião dentista, cancela. E no item E, médico que realiza ato pericial exclusivamente do servidor público. Aí qual? Né? Aí também o item tá todo, tanto tá incompleto quanto tá aqui errado, tá bom? Então, pessoal, item B, nosso item correto. Tranquilinho até aqui? Espero que sim, né? Tá dando aí pra gente desenrolar. E agora, pessoal, saindo dessa esfera, né, de perícia oficial, de servidor público, né, serviço integrado de atenção à saúde do servidor, vamos agora para o tema da higiene do trabalho, né, processo de trabalho, questão de adoecimento no trabalho. Nós vamos ver aqui algumas questões e como a FGV gosta de cobrar. Então, começando aqui sobre fases da higiene do trabalho. Então, elas identificam os riscos ambientais que podem influenciar a saúde dos trabalhadores e ele quer que você analise as afirmativas a seguir. Então, pessoal, no edital, a gente tem também exploradas, né, as NRs. Então, as NRs 1, que fala, né, sobre a parte de gerenciamento de riscos, né, nos ambientes de trabalho, quais os possíveis riscos que esses trabalhadores estão expostos. Então, a gente tem que trabalhar as medidas de prevenção. Vamos ver também NRs, por exemplo, como a NR6, tá? Que fala sobre os equipamentos de proteção individual. Cada uma delas vai dando, né, esse arcabouço para que outras NRs mais específicas atuem sobre também questões ou sobre tipos de riscos mais específicos. Então, os relacionados ao ruído, os relacionados, por exemplo, ao transporte
de cargas pesadas, de explosivos, aí a questão da insalubridade, questão da periculosidade. Então, todas elas se costuram para a gente conseguir oferecer ao trabalhador, né, para que seja possível oferecer ao trabalhador um ambiente de trabalho, condições de trabalho com higiene, com saúde, com segurança. Então, quando eu falo dessas fases da higiene, elas vão trabalhar principalmente a questão dos riscos, tá? Esse trabalho, né, sobre os riscos, ele vai envolver principalmente as etapas para que eu consiga, então, subsidiar políticas, as normas, para alguns ambientes mais específicos, como será o processo de trabalho, processo de proteção desses trabalhadores. Então, no item 1, tá? Aqui desapareceu um pouquinho. No item 1, pessoal, ele fala: a fase de antecipação considera os riscos ambientais que poderão ocorrer nos ambientes de trabalho, visando a introdução de sistemas de controle. Essa fase de antecipação, quais são os riscos aos quais esse trabalhador pode ser submetido, certo? A fase de reconhecimento identifica os riscos ambientais que podem influenciar a saúde dos trabalhadores, sendo a primeira avaliação qualitativa do ambiente de trabalho. Então, pessoal, a antecipação geralmente ela envolve riscos que não são presentes ali, que eu não posso quantificar, mas que eu posso prever, tá? É uma previsão de riscos que podem acontecer, tá bom? A fase de reconhecimento, ou seja, eu tenho riscos que existem. Então, por exemplo, eu trabalho no hospital, eu tenho um risco físico, tenho um risco químico, eu tenho um risco biológico. E aí, eu sei que alguns riscos eles são mais fortes do que outros, eles podem impactar com mais vigor certos cargos ou certas ocupações, a depender do tipo de atividade que é desempenhada, tá bom? Então, geralmente essa avaliação ela é de caráter qualitativo e reconhecer, e depois ele pode inclusive quantificar, que vem exatamente na fase de avaliação, que vai quantificar os riscos ambientais por meio de medições de curto ou longo prazo nos ambientes de trabalho e os compara com os limites de tolerância. Então, pessoal, a gente vai ver também uma questãozinha mais específica sobre isso. Eu sei que os riscos existem, avalio qualitativamente, aí depois eu faço a avaliação quantitativa. E se eu sei que o meu trabalhador vai se expor àquele risco, eu quero saber quais são os limites normais, não, perdão, os limites toleráveis máximos, né, que esse trabalhador pode se submeter sem que isso comprometa a sua saúde, tá bom? Então, como se fosse uma margem de segurança para a exposição desses riscos. E aí, pessoal, todas as afirmativas corretas, questão muito boa, recadinho do coração para essa questão aqui, para você estudar, tá certo? Questão bacana para você firmar aí conceitos, tá bom? Vamos pegar aqui uma questãozinha mais tranquila para a gente dar uma respirada, né? Nesse primeiro spinning aqui que a gente fez. As patologias ocupacionais podem, né? Pode não, tá, gente? Isso aqui foi da prova mesmo, viu? Podem ser causadas por riscos biológicos, físicos ou químicos. Assinale a opção que lista apenas riscos físicos associados ao trabalho. Vale, professora, cai questão assim? Cai, meu pequeno gafanhoto. Cai. É aquela questão para você dar uma respirada no meio da prova, depois do teco tá ali quase em parada cardiorrespiratória, e aí o Tico tá lá, continua trabalhando. É só aquela pausazinha para você colocar, realinhar os chakras, né? Questão tranquila, pessoal. Quais são os riscos físicos que nós temos aqui nos itens, tá? No item A, umidade, gases e radiações, né? No item B, gases, radiações e poeiras. Ó, aí lembrando que nós temos outros, vou já passar aqui a listinha para você. Professora, minha cabeça já no meio da prova tá meio bugada. Para mim isso aqui tudo é risco físico, né? Aí lembra, ó, risco químico, físico, biológico, ergonômico,
Já veio aqui. Poeiras, ruído e umidade. Ruído, poeiras e gases. Radiações, umidade e ruído. Pessoal, o que é que aqui é predominantemente físico? Ó? Radiação, a umidade e o ruído. Vamos aqui, pequeno gafanhoto. Ó. Marque item E. Professor, eu lá me lembro, é tudo misturado. Uma hora dessa, minha cabeça cansada vai misturar o que é químico, o que é físico. Não vai. Por quê? Porque você vai levar na sua mente esse pequeno resuminho. Fatores de risco para a saúde e segurança dos trabalhadores. Quais são os físicos, minha gente? Ó, ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante, temperaturas extremas, frio e calor, tá? Pressão atmosférica anormal, entre outros. Aí, os riscos químicos, agentes e substâncias químicas sob a forma líquida, gasosa ou de partículas e, olha as poeiras, ó, minerais e vegetais. Os biológicos, vírus, bactérias e parasitas, protozoários, tá bom? Ergonômicos e psicossociais, os que decorrem dos processos, né, da organização e gestão do trabalho, e mecânicos e de acidentes, os ligados à proteção das máquinas, o arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidentes do trabalho. Beleza? Guardou, copiou, tira a foto. Vamos seguindo, pessoal. Questão de número 8. De acordo com a CGIH, que é a conferência, isso aqui está no inglês, mas passamos para o português, Google Tradutor. Mentira, gente, é o comando da questão mesmo, viu? Conferência Americana de Higienistas. Os valores limites de exposição e os índices biológicos de exposição foram desenvolvidos como guias de orientação para controle dos riscos à saúde. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vamos lá. É uma questão bem específica, certo? Geralmente, pessoal, algumas áreas que a FGV faz, né, os seus processos de concurso, de seleção e tudo mais, ele direciona alguns conteúdos de uma forma mais específica, que a pessoa realmente precisa saber daquilo ali, está apropriada intelectualmente daquele conhecimento, mas ela cobra também esses mesmos temas de uma forma mais ampla, tá? Esse daqui, por exemplo, é interessante da gente, né, estudar um pouquinho, porque ele fala sobre essa exposição a risco. Então, é uma questão até difícil, de um nível de dificuldade um pouquinho mais elevado, mas você precisa ter um entendimento, porque ela é cobrada de uma maneira mais ampla, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente já trabalhou na questão anterior, há situações em que é necessária a exposição a riscos, tá? E a gente precisa trabalhar com os chamados índices, né, de tolerância. Os índices, né, o que é que eu posso fazer, por exemplo, os valores de limites de exposição, os índices biológicos de exposição. E aí no item A ele fala: a variabilidade da resposta biológica em função da suscetibilidade de cada indivíduo já foi prevista na determinação desses valores. Pessoal, esse item ele está incorreto porque a gente considera essa variabilidade, né, a relação da susceptibilidade, que são os chamados índices de tolerância. Ele coloca, pessoal, como TLV, que é do inglês, mas são limites de tolerância, certo? Ou seja, a quantidade máxima a qual cada indivíduo pode ser exposto, né, a determinado risco, ele é calculado em cima da maioria da população trabalhadora que é saudável, que é rígida, certo? Então, ele não considera características individuais, ele não é específico para cada trabalhador, tá bom? Então, essa variabilidade individual, ela não é levada em conta, é na maioria. Então, esse item tá errado.
No item B, a jornada de trabalho não tem influência no desempenho da referência utilizada? Claro que tem, pessoal. Claro que tem. A jornada de trabalho vai influenciar nos valores de referência. Então, aqui a gente trabalha um conceito chamado de TWA, que é o Time Weighted Average, né? Eu acho que é average, que leva em consideração esse tempo de exposição. Então, quanto maior a jornada de trabalho, deixa eu até botar aqui, puxar uma setinha, dá para vocês verem aqui, né? Tá, dá para enxergar. É o tempo de exposição. Claro, pessoal, quanto mais eu trabalhar, pronto, ó, tempo de exposição, certo? Quanto mais eu trabalhar, mais tempo eu estou exposto àquele risco, tá bom? No item D, o limite de exposição, que é exposição de curta duração, só pode ser ultrapassado por um período de 15 minutos da jornada de trabalho. Eita, pessoal, esse item também pegou muita gente, né? O limite de curta duração, cadê? Exposição, né? De curta duração. Do inglês é STL. Oh, peraí. Eita, botei um T a mais. Só um minutinho. STL. Tá? Só pode ser ultrapassado pelo período de até 15 minutos, mas com limitações quanto à frequência e o intervalo da exposição. Então, ó, não é um período de 15 minutos só da jornada de trabalho, não, tá bom? Isso aí tem que ter muito cuidado. Não é simplesmente permitido ultrapassar esse limite uma única vez sem restrições. Então, tudo tem que ser considerado. Então, quem foi que sobrou, povo, como item correto? Quem foi? O item... Vale, gente, peraí, eu pulei o C. Vale-me Deus. Pulei o C. O limite de exposição média ponderada pelo tempo. Oh, dei um spoiler, ó, galera. Ei, pessoal, deleta. Rebobina a fita, é o novo. Ó, item C, o limite de exposição, que é a média ponderada pelo tempo, foi desenvolvida para uma jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Pessoal, perfeito, né? Não é porque eu já mostrei aqui o item, a resposta, mas o item C, que é o limite de exposição média ponderada, né, pelo tempo, é exatamente aquela carga horária que a gente já conhece, padrão, 8 horas diárias e 40 horas semanais. Esse item está corretíssimo, tá? E aí, só para a gente ver como o item é que já está muito riscado, vai aparecer aqui, né? Deixei o slide aqui muito riscado, vamos para o que tá mais limpinho aqui nesse slide. Em higiene industrial, não existe diferença significativa, em higiene industrial, perdão, não existe diferença significativa entre estar exposto 8 horas por dia e 5 dias na semana para uma exposição de 40 horas em uma única vez. Gente, claro que não. Não faz o mínimo sentido eu considerar isso aqui. Então, quer dizer assim, eu posso me submeter a aquela carga ali num curto espaço de tempo, mas é a mesma carga que eu recebo ao longo da semana. De jeito nenhum, tá bom? Então, no caso, quando a gente considera higiene industrial, a forma como essas horas de exposição estão distribuídas, ela pode afetar o risco à saúde. Então, uma exposição contínua de 40 horas seguidas não é equivalente a uma exposição de 8 horas diárias durante 5 dias, né? Isso é óbvio. Porque algumas substâncias, elas tanto acumulam, né, no organismo de uma forma muito rápida e não tem o tempo, né, de recuperação, tá bom? Questão assim, bem geral, né? Mas não tão difícil. Difícil, vocês concordam? Não é, né? Então, se você conseguir ler aí devagarzinho, vai dando para você até ir por eliminação. Mas, pessoal, aqui, ó, pelo menos esses pontinhos que eu botei para vocês são os limites de tolerância, o TLV, o TWA, né, que é o tempo de exposição, certo? E o limite da exposição é importante que vocês deem aí uma olhadinha, tá? Faço um esqueminha. Vamos para a nona questão. Pessoal, questãozinha também muito tranquila. De acordo com a norma de higiene, né, ocupacional número 10,
na mitigação dos efeitos negativos nas vibrações de mãos e braços durante as atividades de um trabalhador, devem ser tomadas tanto medidas preventivas quanto corretivas. Essa daqui, meus amores, mesmo que você não soubesse quais são as medidas de acordo com a norma, por eliminação, fica bem claro aqui para você acertar essa questão. Então, nesse cenário, assinale a opção que indica exemplos de medidas preventivas e corretivas, respectivamente. No item A, troca de componentes gastos. Pessoal, o que é medida de prevenção? Né? Então, as medidas de prevenção elas vão atuar antes que o dano se instale ou que o dano aconteça. E as corretivas é quando o dano ocorreu e você vai reparar. Pronto, partindo desse pressuposto aqui, você resolve essa questão. Então, troca de componentes gastos, redução do tempo de exposição diária a vibrações. Isso aqui é o quê? Eu troquei, eu fiz o quê? Eu resolvi. Então, ela é corretiva. Ele quer respectivamente. Trocou a ordem, tá? Então, item A cancelado. Item B, redução do tempo de exposição diária a vibrações. Isso é uma prevenção? É. Busca de ajuda médica sempre que sentir dor nas mãos de forma contínua. Isso é o quê? Correção, tá? Então, não, perdão, pessoal. Busca de ajuda. Cadê? Redução do tempo de exposição diária a vibrações é correção. Perdão, pessoal. Isso aqui é correção. Busca de ajuda médica sempre que sentir dor nas mãos de forma contínua. Você vai, teoricamente, corrigir, tá certo? Então, duas medidas de correção, tá? No item B. No item C, modificação do processo ou da operação de trabalho. Orientação do trabalhador quanto aos riscos decorrentes da exposição a vibrações em mãos e braços. Pessoal, a orientação é sempre o quê? Prevenção. Então, ele quer ali medida preventiva e corretiva, mudou a ordem, o item C incorreto. E no item D, informar o trabalhador sobre eventuais limitações, ó. Informar é o mesmo que orientar, tá bom? De proteção das medidas de controle. Então, entra como prevenção. Pronto. Segundo, a alternância de atividades ou operações que gerem exposições a níveis mais elevados de vibração com outras que não apresentem exposição. Isso aqui é o que? Uma correção. Correto? Tá bom? Então, ó, uma medida preventiva ou uma medida corretiva conforme ele solicita na questão. Então, o item correto, meus amores, letra D. Tranquilinho? Pessoal, eu trouxe aqui rapidamente para a gente fazer uma revisão em cima das definições de doenças ocupacionais e doenças relacionadas ao trabalho. Isso ainda gera muita confusão e Dona FGV gosta de cobrar essa questão. Então vamos lá. Trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho como consequência da profissão que exercem ou exerceram, ou ainda pelas condições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado. Segundo o artigo 20 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, são definidos. Pessoal, segura aí. Pega esse quadradinho, marca esse outro quadradinho também. Quadradinho não, esse retângulozinho, tá? Grave isso aí que você vai já me dizer a resposta de uma questão. No item A, doença profissional, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Por exemplo, aquela doença que você sabe que vai desenvolver dependendo das condições de trabalho que você executa. Ah, eu mexo com amianto, posso desenvolver a chamada asbestose. Com algodão, chamada bicinose. É como se fosse ali previsto, tá certo? É obrigado que desenvolva? Não. Mas nós temos um nexo causal muito forte, assim, quase que diretamente proporcional. E a doença do trabalho. Aí o leque já amplia, ó.
a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada anteriormente. Pessoal, parece muito, tá certo? Muito, muito mesmo. Uma com a outra, mas a gente tem uma relação mais forte da chamada doença profissional com aquele trabalho específico, tá? E aí, o que é que você tem que ter cuidado? Muitas questões são cobradas, pessoal, elencando doenças para saber se você sabe o que é que realmente é doença do trabalho e o que é que não é. Então, essa listinha aqui, grave aí no seu coração, na sua mente, ó. Não são consideradas como doença do trabalho. Doença degenerativa, doença inerente a grupo etário, obviamente, aqui não produzem capacidade laborativa, certo? E a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, eu sou trabalho numa região que é endêmica para a dengue, por exemplo, ou para a malária. E aí, se eu adquirir a infecção, né, for picado lá pelo mosquito e tal, ela não vai ser considerada como doença do trabalho, a não ser que eu esteja numa atividade ligada, por exemplo, ali a fazer um levantamento epidemiológico e eu quero saber quais são as espécies de mosquito que eu tenho ali. Aí eu estou caçando os mosquitos, coletando, e de repente eu sou picado, posteriormente eu desenvolvo a doença. Aí eu considero como doença, tá bom, do trabalho. Aí uma coisinha, outra dica que eu quero dar para vocês, tá? Perfil de adoecimento e morte dos trabalhadores. Vai ser resultado da conjugação desses fatores, né, supracitados, que podem ser sintetizados em 4 grupos de causa, segundo Mendes e Dias. Professora, você vai trazer uma referência? Nunca nem ouvi falar nesse pessoal. Gente, isso aqui é só para mostrar para vocês. Isso aqui é o anteparo para vocês irem para uma segunda classificação, que é a classificação de Schilling. Ela é muito cobrada nas provas de concurso, tá? Então, são as classificações das doenças relacionadas ao trabalho. Isso aqui você tem que saber na sua prova, tanto quais são as categorias dessas classificações e quais são as doenças em cada uma dessas categorias. Isso aqui tem que ir para a prova sabendo, ó. Por isso que eu estou me detendo um pouquinho mais aqui nesses slides. Quais são as doenças? Ó? Aí, primeiro a gente tem que entender a classificação de Mendes e Dias. Nós temos os tipos de doença. Ó. As doenças comuns, isso falando em termos de trabalho, aparentemente sem qualquer relação com o trabalho. A 2, eventualmente modificadas no aumento da frequência de sua ocorrência ou na precocidade de seu surgimento em trabalhadores sob determinadas condições de trabalho. Por exemplo, doenças crônicas não transmissíveis, doenças infecciosas neoplásicas traumáticas e etc. Tá? Terceira, tem o espectro de sua etiologia ampliado ou tornado mais complexo pelo trabalho. Em decorrência deste, por exemplo, somam-se efeito aditivo ou multiplicam-se, que é o chamado efeito sinérgico, as condições provocadoras ou desencadeadoras dos quadros nosológicos. Então, por exemplo, asma brônquica, a dermatite de contato alérgica, a perda auditiva induzida pelo ruído, que é uma doença ocupacional, doenças musculoesqueléticas e alguns transtornos mentais. E os agravos à saúde específicos, ó, tipificados pelos acidentes de trabalho e pelas doenças profissionais. Como eu falei aqui, ó, o exemplo que eu dei, silicose e asbestose, tá? Professora, quais são essas 3 categorias que vão elencar as classificações propostas por Schilling? Essas 3 últimas, tá? 1, 2, 3 e os agravos tipificados pelos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Por quê? Porque essa aqui, ó, é uma doença que não tem relação com o trabalho. Então, Schilling pegou e fez o quê, ó? Fez na primeira categoria o trabalho como causa necessária, tá? Então,
tem que estar envolvido naquela atividade para que a doença aconteça. Então, intoxicação por chumbo, silicose, doenças profissionais legalmente reconhecidas, asbestose, bicinose, etc. Tá bom? Segundo, trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Então, doença coronariana, doenças do aparelho locomotor, câncer e varizes dos membros inferiores. Aí, meu pequeno gafanhoto, olha aqui para mim. Olhe para mim, por favor. Isso aqui, classificação 2, tá? Cai demais, tá certo? O que é cobrado? Essa listinha aqui. É aí que a banca faz? Enxerta uma doença que não tá nessa lista e diz assim, são doenças que necessitam do trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Ou são doenças que se desenvolvem, pronto. Segundo o trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Ou são doenças classificadas na categoria 2, proposta por Schilling. Por isso você tem que saber o nome desta criatura, tá certo? Aí ele vai lhe dar lá, doença coronariana, doenças do aparelho locomotor, câncer, varize dos membros inferiores, aí bota lá, Lerdort. Aí o que é que ele quer? A falsa. Então você vai marcar quem? Lerdort, tá? Ou então, ele lhe dá uma lista, essa daqui, e bota lá no item. Doença coronariana, doença do aparelho locomotor, câncer e varizes de membros inferiores estão na categoria 1 da classificação proposta por Schilling. Tá certo, pessoal? Diga para mim. Ah, não, tá errado, é categoria 2. Então, esse quadro, pessoal, por favor, memorize. Memorize esse quadro e resolva a questão relacionada a esse assunto. Classificação das doenças segundo a relação com o trabalho proposta por Schilling. E terceiro, trabalho como provocador de um distúrbio latente, ou seja, a coisinha ali já existia, já estava apontando. E aí o trabalho, né, vai agravar a doença já estabelecida ou ele vai despertar, tá certo? Essa outra que estava latente. E aí quais são? Bronquite crônica, dermatite de contato alérgica, a asma, algumas doenças mentais que aqui no caso você vai, tá? Adaptar para transtorno mental, a nomenclatura, certo? Beleza, minha gente, olha que legal. Que legal. Vamos terminar só essa parte com mais algumas dicas. Então, ó, isso cai também, viu? Ó, recadinho do coração, bote aí vários corações apaixonados, porque você adora esse tema aqui, eu sei. Para o grupo 2, pessoal. O grupo 2 é o quê, minha gente? Vamos voltar? Trabalho como fator contributivo, mas não necessário. Olha aí. O nexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica, então vou ter que fazer uma investigação ali, fazer um levantamento histórico, exposição desse paciente, se tem doenças prévias e etc, etc. Que dá mais um trabalhinho para a gente conseguir estabelecer nexo causal. Segundo, entre os agravos específicos estão incluídas as doenças profissionais, silicose, asbestose, bicinose, para as quais se considera que o trabalho ou as condições em que ele é realizado constituem causa direta. Então, nesse caso, a relação causal ou nexo causal é direta e imediata. Logo, a eliminação do agente causal por medidas de controle ou substituição pode assegurar a prevenção, eliminação ou erradicação. Ou seja, tirei o paciente, tirei o trabalhador, desculpa, a exposição daquele risco, tudo vai melhorar. Terceiros agravos de Schilling 1. Tem também uma conceituação legal no âmbito do seguro acidente de trabalho, ou SAT, da Previdência Social, e sua ocorrência deve ser notificada segundo regulamentação na esfera da saúde, da previdência social e do trabalho. Correto? E quarto, a investigação epidemiológica das doenças e agravos relacionados ao trabalho é obrigatória a partir da suspeita do caso ou da informação sobre outros trabalhadores expostos aos mesmos fatores de risco, tá? Então, já falei aqui, parece bem com o item anterior, né? Primeiro.
E aqui, pessoal, mais uma, vou botar estrelinha para não ficar coração repetido. Portaria 5.201, bem novinha, ó, gente, de agosto de 2024, que aí ele vai alterar aquela portaria lá de consolidação número 4 para incluir novas doenças na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos em saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados do território nacional. E aí, ele, né, resgata algumas, inclui algumas, mas eu trouxe para vocês para dar uma olhada sobre as doenças do trabalho, certo? Então, ó, nessa listinha a gente tem o câncer relacionado ao trabalho, dermatoses, tem um Szinho, tá? Dermatoses ocupacionais, distúrbio da voz, de voz relacionada ao trabalho novinho, ó, tá, gente? Infecção pelo vírus da hepatite B em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical deste vírus, isso aqui também foi novo. Lesões por esforço repetitivo, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, já tinha. Perda auditiva relacionada ao trabalho, pneumoconioses relacionadas ao trabalho e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, só para reforçar essa listinha, tá? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, a diferença principal entre doença profissional e doença do trabalho reside no fato de que, eita, professora, ainda bem que a senhora fez aquela revisão. Vamos acertar? Vamos acertar. No item A, a doença profissional é aquela adquirida pelo trabalhador fora do ambiente de trabalho. Eita, como ela foi legal com a gente, ó. Pessoal, se é doença profissional ou doença do trabalho, claro que tem que ser dentro do ambiente do trabalho, não vamos nem seguir. No item B, a doença profissional é adquirida pelo trabalhador quando da realização da atividade meio de seu trabalho, enquanto a doença de trabalho é aquela adquirida durante o exercício da atividade fim. Pessoal, não é essa definição, tá? Vamos seguindo que isso aqui buga a cabeça da gente. No item C, a doença profissional é aquela que pode ser adquirida exercendo atividades de trabalho, lazer ou cultural. Não, pessoal, para. É do trabalho e acabou-se. Como é que eu vou classificar a doença do trabalho enquanto eu tô no meu momento de lazer, se eu não tô trabalhando, gente? Tá bom? No item D, a doença profissional é a adquirida pelo trabalhador que está formalmente vinculado à empresa, enquanto a doença do trabalho é a adquirida por qualquer colaborador que frequente o ambiente da empresa. Pessoal, tem nem o que dizer, né? Olha aí quem foi que restou. Item E, a doença profissional é desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, enquanto a doença do trabalho é a desencadeada em função das condições em que um trabalho é realizado. Olha que coisa linda. Marque aí, queridos e queridas, letra E, de emoção. 11ª, vamos lá. Estão contemplados na lista nacional de doenças e agravos a serem monitorados no SUS pela estratégia de vigilância sentinela do Ministério da Saúde, disposta na portaria de consolidação GM, Ministério da Saúde, de 28 de setembro de 2017. Pessoal, lembram daquela listinha que eu mostrei para vocês? Lembramos! Então vamos lá. Item A: câncer relacionado ao trabalho e tuberculose adquirida no trabalho. Tem essa não, né, gente? No item B, perda auditiva induzida por ruído. Oba! E acidentes de trabalho fatais. Acidentes de trabalho fatais. Pessoal, fatais não, tá? Olha que casca de banana. Cara da FGV. Você já vem logo sedenta para marcar essa daqui, né? Não. Se segura aí. No item C, lesões por esforços repetitivos / distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Show de bola! Por isso que eu pedi para vocês ajeitarem, pessoal, ali doenças mentais que a gente ainda tem em literaturas mais antigas, trocar por transtornos mentais. No item D, pneumoconiose e intoxicações por metais pesados? Não. E no item E, dermatoses ocupacionais e acidentes do trabalho em menores de idade? Também não, tá, pessoal? Então, o item correto, item C de coração. Vamos seguindo, vamos seguindo.
Sobre o procedimento do profissional ou da equipe responsável pelo atendimento, ao estabelecer a relação causal entre a doença e o trabalho desempenhado pelo trabalhador, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Orientar o trabalhador e seus familiares quanto ao seu problema de saúde e aos encaminhamentos necessários para a recuperação da sua saúde e melhoria da sua qualidade de vida, com certeza, tá, pessoal? Aqui, quando você vai fazer, né, a relação causal entre doença e o trabalho. Afastar o trabalhador da atividade ocupacional, caso sua permanência represente um fator de agravamento do seu quadro de saúde ou retarde sua melhora, ou que suas limitações funcionais impeçam o trabalho. Perfeito também, tá? E outra coisa a ser considerada, que está no próximo item, que o trabalhador pode ser remanejado para outra atividade em tempo parcial ou total, de acordo com seu estado de saúde, e que existem atividades compatíveis com suas limitações, sem risco de agravamento de seu quadro de saúde. Verdadeiríssimo, pessoal. Todos os itens corretos, questãozinha boa para revisar, vá aí marcando de item E, beleza? Vamos seguindo. Pessoal, eu aposto muito nessa questão. Mesmo que não seja para a área médica, né, para uma formação mais específica, mas eu acho que essa questão aqui pode estar na sua prova. De acordo com a International Stress Management Association, a ISMA, uma doença já afeta 30% dos brasileiros e 4% da população mundial. Ela caracteriza-se por exaustão emocional, mental e física, relacionada ao estresse prolongado no trabalho. Alguém aqui chuta que já de primeira que doença é essa, né? Fatores como rotina desgastante, desequilíbrio entre vida pessoal e profissional, excesso de exigências, conflitos no ambiente de trabalho, falta de autonomia e sentimentos negativos como insatisfação e desvalorização são gatilhos para essa condição. Essa psicopatologia laborativa é conhecida como o quê, minha gente? Quem é que nunca ouviu falar? Distúrbios do ritmo circadiano. Pessoal, quando ele falar ritmo circadiano, isso é sono, tá? Que pode ser insônia ou hipersonia, que é o dormir demais ou não dormir, que é a insônia. Síndrome de burnout, que significa o quê? Queimar, apagar, né? É burnout. Cuidado, tá, gente? Não é burnout, isso não é uma pessoa, tá bom? Muito cuidado, porque tem gente que ainda acha que isso é uma pessoa. Isso é um termo que vem do inglês, tá? Que significa queimar, apagar, que a gente adaptou para o quê? O esgotamento, certo? Doença esquizofrênica, não. Estado depressivo intercorrente e desequilíbrio neurovegetativo permanente também não. Pessoal, nossa resposta, né, que eu acho que muitos já ouviram falar, síndrome de burnout. E aí eu trouxe para você, ó, só uma dica do que é, segundo a classificação NACD-11, certo? Que é o Código Internacional de Doenças na versão mais nova. É uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho, cuidado, que não foi gerenciado com sucesso. É caracterizada por 3 dimensões: sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho e redução da eficácia profissional. Então, trouxe essa dica aí do coração para você consultar, caso queira relembrar, certo? Vamos para mais uma questãozinha aqui, ó. Clarice é digitadora de uma instituição financeira há 3 anos e procurou o setor de medicina do trabalho da empresa, queixando-se de dor à movimentação do punho direito, edema local e redução da força muscular com a mão direita. Foram solicitados raios-x e ultrassonografia do punho direito, o D, né? Além de eletromiografia do membro superior direito, tendo sido medicada com associação de analgésico e anti-inflamatório. Então, foi feita toda a investigação, né? Ela teve lá o seu controle sintomático da dor, beleza? Já se passaram 35 dias da realização dos exames, cujos resultados foram recebidos pelo setor de medicina do trabalho, né?
E até a presente data, a colaboradora não foi chamada para conhecer os mesmos e nem o seu provável diagnóstico. Pô, foi atrás, fez tudo, mas não deu retorno para a moça, né? Clarice está aí sem entender a sua situação. Diante do exposto, a conduta do setor está. Pessoal, de cara, isso está certo ou está errado? Não chamaram a moça. Vamos logo dizer que isso aqui não está certo, né? Algo de errado não está certo. Aí no item A, certa porque é muito grande o volume de empregados atendidos pelo setor? De jeito nenhum. Errada, porque cabe ao empregador informar aos trabalhadores os resultados de exames médicos e complementares de diagnóstico aos quais eles foram submetidos. Pessoal, esse item parece bem correto, né? No item C, certa, porque a empresa mantém discrição com relação aos diagnósticos de LEP. Pelo amor de Deus, de jeito nenhum, né? Certa, porque a colaboradora não se interessou pelos resultados dos exames. Quem é que diz? Ele diz isso no comando da questão? Quer dizer que ela tem que ficar lá batendo o tempo todinho na porta para ver se os resultados saíram? De jeito nenhum, ela tem que ser comunicada. E no item E, a conduta está errada, porque o médico do trabalho deveria fornecer licença médica, requerer adiantamento de férias e realizar a vigilância passiva de recuperação da colaboradora. Ai, meu amigo, não estique a baladeira desse jeito não, né? A moça tá sentindo dor e tudo, mas a gente tem que avaliar a situação. Então, já licença, será que é necessário? Pedir logo as férias da moça? Também não, tá bom? Então, muito cuidado, atitudes muito precipitadas e pouco fundamentadas, certo? Então, item B é o nosso item correto. Vamos para mais uma questão. Acidentes do trabalho são aqueles que ocorrem na prática do trabalho a serviço da empresa ou pela prática do trabalho dos segurados, que podem provocar consequências como lesões corporais e ou perturbação funcional. Pessoal, perfeito, isso aqui é a definição de acidentes do trabalho. Grave aí na sua tela mental. Isso pode gerar perda ou diminuição das habilidades laborais de forma permanente, temporária ou, no pior dos casos, levar à morte. Então, esse trechinho aqui é a definição de acidente do trabalho. Avalie se caracterizam acidentes de trabalho os seguintes fatores. Aí, pessoal, ó, acidentes ocorridos no local e no horário de trabalho. Perfeito! Bastou estar no horário de trabalho. Professora, mas eu estava almoçando, aí eu torci o pé, estava no horário do intervalo. Você está no ambiente de trabalho. Esse horário está previsto, principalmente se você é CLT, está previsto lá o seu horário de almoço. Aconteceu no ambiente de trabalho, dentro do contexto de trabalho, é acidente do trabalho, tá? As doenças oriundas de contaminações acidentais ou não do trabalhador em sua atividade, com certeza, tá certo? Tudo aí vai configurar acidente do trabalho. E 3, os acidentes sofridos pelo trabalhador a serviço da empresa ou no trajeto da residência para o trabalho ou deste para a residência. Isso aqui, pessoal, é um acidente chamado acidente de trajeto, certo? Beleza? É considerado acidente do trabalho, tá bom? Então, opa, perdão, pessoal, essa aqui tá errada, a segunda. As doenças oriundas de contaminação acidental ou não, não. Contaminação acidental, certo? Doenças oriundas de contaminação acidental. Perdão, esse ou não aqui passou, viu? Cuidado, eu quero para ver se vocês estavam prestando atenção, viu? Ninguém falou nada, né? Tá certo. Obrigada, viu? Então, você vai considerar aí, ó, só os itens 1 e 3 apenas, tá certo? Eu coloquei, pessoal, também algumas dicas, tá bom? Para vocês darem uma olhada. Vamos já trabalhar aqui um pouquinho nas questões, tá? Mais uma de doenças relacionadas ao trabalho, ó. Doenças relacionadas ao trabalho estão diretamente ligadas às condições em que o trabalhador está inserido no meio laboral, assim como as atividades por ele desempenhadas. Quando o ambiente de trabalho não está adequado às características funcionais do indivíduo, esse meio torna-se perigoso, acarretando o surgimento de diferentes tipos de doença. Após a concretização do diagnóstico de uma doença relacionada ao trabalho,
o profissional ou equipe responsável deverá garantir que sejam tomadas as seguintes providências, à exceção de uma. Assinale-a. Item A. Orientação sigilosa ao empregado e ao sindicato acerca de seu problema de saúde, bem como os encaminhamentos a serem executados para o restabelecimento da saúde do empregado e melhoria de sua qualidade de vida. Pessoal, aqui de cara, ó, ele quer a errada. Depois que você dá o diagnóstico de uma doença relacionada ao trabalho, quais são as providências, com exceção de uma? Essa aqui já é a errada, ó. Orientação sigilosa ao empregado e ao sindicato, tarará, certo? Isso aqui você tem que proteger a informação do paciente, tá bom? Mas isso aqui não é sigiloso, beleza? No item B, tá correto para os casos em que a prática do trabalho agrave ou retarde a situação de saúde do trabalhador ou em que as limitações funcionais impeçam sua execução, deve-se realizar o afastamento do trabalho ou da exposição ocupacional. Perfeito. Esse aqui a gente já viu. Os procedimentos de reabilitação e terapêutica apropriados também. Solicitação da emissão da comunicação de acidente de trabalho, CAT, para o Instituto Nacional de Seguro Social, famoso INSS, que é um documento desenvolvido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto, como também uma doença ocupacional, bem como o preenchimento do laudo médico no caso de trabalhadores empregados e segurados pelo seguro de acidentes do trabalho. E no item E, a notificação à autoridade sanitária, possibilitando os procedimentos da vigilância em saúde, além de informar a Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e ao sindicato da categoria a que o trabalhador pertencer. Que isso aqui, no caso, pessoal, vai entrar com a história da emissão da CAT, beleza? Então, marque aí o item A. Vamos seguindo. Pessoal, botei aqui só, né? Tá aí nos slides de vocês, falando sobre o acidente do trabalho, segundo a Lei 8.213, de 1991. A gente já viu, vou dar uma passadinha por conta aí da brevidade do nosso tempo, né? Que nossa live, esse nosso encontro maravilhoso, revisaço, tá chegando ao fim. Oh, gente, tá faltando muito pouco. Mas nós ainda vamos resolver algumas questões, tá certo? Só para a gente ganhar um tempinho, aqui tá a definição de acidente do trabalho. Professora, eu quero ler. Dá uma pausa, tá certo? Grava aí, tira uma foto. 1, 2, 3. E aí também já falei, né, o que é acidente do trabalho. Acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, que nós já vimos as definições, e o acidente do trabalho, beleza? Professor, e o que é acidente do trabalho? Aí nós vamos ver já, mas no âmbito da administração pública federal, que eu quero chamar a atenção para isso aqui, certo? Quem é que vai entrar aí nesse rol? Tá? Para o servidor é uma coisa, para o restante, principalmente para a gente comunicar o acidente do trabalho. Então, são, né, ligados, quando eu tenho que emitir a CAT para a INSS, essas coisas, tá? São para aqueles ocupantes de cargos em comissão que não têm vínculo efetivo com a administração pública federal, os que são contratados por tempo determinado e os empregados públicos anistiados, os quais são contribuintes e segurados do regime geral de previdência social. Então, aqui, essa comprovação do acidente de trabalho é exclusiva à perícia do INSS e os órgãos da APF só estão, né, têm competência para emitir e enviar a CAT, tá certo? Nos prazos legais. Isso aí, a gente fica em outra instância para enviar a CAT. Os trabalhadores, esses aqui, no âmbito da administração pública federal, que vão estar de acordo com as normas do INSS, né? Quando vítimas de acidente de trabalho serão encaminhados a esse órgão a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. E aí, o INSS realiza a perícia e remunera esse trabalhador nesse período que exceder aos 15 dias, nos casos previstos em lei, tá bom? E aí, a APF cabe a realização da perícia nas unidades de saúde do SIAS, Sistema Integrado de Atenção à Saúde, né, do servidor público federal, nos primeiros dias para conceder licença para tratamento de saúde. Aí ele vai lá para a perícia, né,
também, para poder dar entrada. Aí o que é equiparado a acidente do trabalho? Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo, tanto praticado por terceiro como pelo coleguinha, ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, o ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, entrou alguém ali com, sei lá, numa crise, né, em saúde mental, num quadro psicótico, por exemplo, agrediu o trabalhador, então, mas a pessoa não estava no uso de sua razão. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior, mas no ambiente do trabalho, certo? E a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Aí lá na questão tinha assim, ou não, né? Aí foi o que a tia Tina, sem querer, deu um deslize. Olha só, né? Olha aí eu dando mau exemplo. Então presta atenção, viu, bichinho? Ou não, ó. Tá? Isso aqui, ó, é o que estava lá na sua questão. Então tem que ser contaminação acidental, beleza? Aí o que mais, ó? Ainda que fora do local e horário de trabalho, quando ele for executar algum serviço ou ordem, né? Sob a autoridade da empresa, prestação espontânea de serviço à empresa para evitar juízo ou proporcionar proveito, certo? Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, e o acidente de trajeto, percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção. Ah, professor, eu estava na minha motoquinha, caí, estava indo para o trabalho. Tem problema, não tem que ser o veículo da empresa, não, certo? Também, ó, aconteceu qualquer coisa durante refeição ou descanso, ou ainda na satisfação de suas necessidades fisiológicas. Aconteceu uma qualquer outra daquelas condições que eu listei anteriormente. Local de trabalho ou durante este é considerado acidente do trabalho, porque está durante o exercício do trabalho, certo? Aí, o que é que tem qual é a ressalva? Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou se superponha às consequências do anterior, beleza? E a CAT, né? Questão que cai bastante. Pessoal, quando acontecer um acidente do trabalho, certo? A empresa ou o empregador deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. E em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Beleza? Então, a CAT, ó, tem que, né, o documento para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. A empresa é obrigada a informar a Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades. Cuidado, viu, pessoal? Isso aqui cai muito. Mesmo que não haja afastamento das atividades. E qual é a outra dica? Até o primeiro dia útil, bebê. Cuidado, primeiro dia útil, seguinte ao da ocorrência. Se morrer, professora, durante esse acidente, comunicação imediata, tá? Ah, professora, a empresa não fez a CAT. Quem é mais que pode emitir este documento? O próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o médico ou a autoridade pública que presenciou ali o acidente, poderão efetivar a qualquer tempo o registro deste instrumento junto à Previdência Social, tá bom? Aí, ó, vamos para uma questão aqui, para você me dizer se fez a fixação aqui desse conteúdo. Ó. Olha só, pessoal, olha só, FGV sendo FGV. Em uma empresa, um trabalhador sofreu um acidente de trabalho sem óbito. Vamos aqui resgatar. Não teve óbito, não é comunicação imediata. Beleza. No dia 14 de novembro de 2023, terça-feira, 14 de 11 de 2023.
devendo à empresa, portanto, fazer a comunicação de acidente de trabalho. Esta comunicação deveria ter sido feita até quando? Pessoal, 14 de novembro. Aí ele me dá como itens 14 de novembro de 2023? Não, só se fosse com óbito. Aqui, ó, já disse para você, deu aqui toda a deixa, né? Não foi fatal. Eu tenho quanto, pessoal? Primeiro dia útil ao da ocorrência. Certo? Pronto, professora. Dia 14 de novembro. Eita, a questão veio fácil, né? 15 de novembro de 2023. Ah, lá vai você, ó. Eita, ganhei uma questão. Ganhou não, bichinho. Não ganhou. Sinto lhe informar que você errou. Pessoal, você tem que saber que 14 de novembro é véspera de quê, pessoal? Feriado. Do dia 15, que é a proclamação da República, meu povo. Não é dia útil, tá? Você vai fazer emissão da CAT a partir do primeiro dia útil do acidente. Que dia é esse, pessoal? 16 de novembro. Gente, item C de casa. Cuidado, que esse item brincou, sambou na cara da sua atenção, certo? Então, muito cuidado, que isso aqui pode ser uma questão à la FGV. Bota aí um feriado para você e você, além de tudo, ainda tem que conhecer os feriados e dias santos do nosso calendário brasileiro, tá bom? Mais uma questãozinha, essa daqui mais tranquila. O engenheiro de segurança do trabalho de uma empresa tomou conhecimento das seguintes ocorrências com 3 funcionários ao longo de um dia de trabalho. O funcionário 1 realizou uma operação indevida, danificando um computador. O funcionário 2 torceu o pé enquanto caminhava no refeitório da empresa no horário de almoço. E o funcionário 3 machucou o quadril a levar um tombo quando ia pegar o ônibus a caminho do trabalho. O engenheiro considerou como acidente de trabalho aqueles envolvendo quais funcionários, pessoal? Esse aqui, ó, ele realizou uma operação indevida danificando um computador. Ele foi imprudente, né? Foi negligente. Podia ser um acidente de trabalho? Podia. Mas ele danificou só o computador, ele não se machucou. Agora, se o computador tivesse danificado, explodido, tivesse machucado, ele poderia ser, mas não foi. Mas o 2 é acidente de trabalho? É, pessoal. O 3 também, tá? Então, ó, letra D, tranquilo. Dificuldade zero, né? Essa questãozinha. Vamos passar para mais um aí, que a nossa live está se aproximando do fim. A síndrome de burnout, caracterizada pelo esgotamento físico, emocional e mental causado pelo estresse crônico no trabalho, foi classificada como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde desde o começo de 2022. Um estudo da International Stress Management Association, Dona Isma de novo, revela que o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos diagnosticados, superado apenas pelo Japão, onde 70% da população é afetada pelo problema. Avalie a psicodinâmica do trabalho desenvolvida por Christophe Dejour, que ele é francês, certo? Ele é francês. Considera que, pessoal, questão tranquilíssima, falar da psicodinâmica do trabalho, certo? Que o trabalho nada mais é do que produto da relação entre o homem e a organização do trabalho. Então, o homem produz, se identifica, se afirma, fica triste, fica feliz, fica rico, fica pobre, né? Basta entrar o salário, a gente já paga os boletos, e aquela felicidade quando o dinheiro entra, e aquela tristeza quando o dinheiro sai. Então, é uma psicodinâmica diária, né? Mensal, corretíssimo, tá? É só você pensar na sua relação de trabalho que você acerta essa questão sem sombra de dúvida. Segundo, ó, o trabalho é um dos principais pilares para a construção da subjetividade da vida psíquica e pode ser uma fonte de sofrimento ou prazer. Então, ó, afirma você como sujeito, né, a sua identidade ali pessoal na sociedade, o papel que você desempenha em relação à sua família, aos seus amigos e à sua vida psíquica, né? Transtornos mentais associados à liseira crônica, por exemplo, é um problema, um diagnóstico sério, né? Que muitos de nós, né, infelizmente, enfrentam na nossa vida. Então, esse item, pessoal, ó, segundo, correto. E terceiro, o trabalhador tem um papel ativo diante das imposições e a possibilidade de transformar concretamente as situações de trabalho,
para que estas possam trazer benefícios para a saúde mental. Então, pessoal, é a história, né, que ele coloca muito sobre a sublimação. Esse evento que o trabalhador assume é como se fosse ele tentar tirar proveito de certos pontos negativos da sua condição de trabalho e ressignificar a sua relação com o trabalho, com a sua produção, com a sua própria subjetividade. Então ele fica nesse processo constante, né? Aquele meme que a gente diz assim: ai meu Deus, eu amo o meu trabalho. O que é ruim é porque eu tenho que trabalhar. Aqueles dias que você diz assim: e se eu não for hoje? O que é que vai acontecer, né? E aí é exatamente essa dinâmica. Na relação do homem com o trabalho, ela é dinâmica e ela é o quê? Construída tanto pela parte física, que é o que nos impulsiona, quanto trabalhada pela mente. Por isso que eu chamo de psicodinâmica do trabalho. Então, todos os itens corretos. Eita, que meu tempo tá estourado, pessoal. O pessoal já tá avisando aqui que o meu tempo acabou. Mas só faltam 3 questõezinhas, ó. Estamos terminando. Dentre as grandes e profundas transformações por que passa atualmente o mundo do trabalho, destacam-se. Pessoal, essa questão aqui, vamos lá chorar nossas pitangas. Item A, rotatividade, informalidade, uberização, aumento do uso de tecnologias. Opa! Será que isso aqui, né, a gente pode considerar tudo ruim, né? Estabilidade, opa, não, isso aqui sim. Estabilidade nas relações de trabalho. Pessoal, isso aqui é bom, né? E elevação de renda e pejotização, ele quer o quê? Grandes e profundas transformações, porque passa atualmente o mundo do trabalho. Aqui ele não foi muito claro. Professora, poderia ser uma questão para recursos? Poderia. Mas a gente vai considerar partes mais negativas, certo? Ele deixou subentendido aqui, ele não foi muito claro, mas era uma questão que poderia ter sido, né, anulada, porque ele não foi muito claro no comando. No item B, ó, precarização do trabalho, contratos por prazo determinado, terceirização dos serviços, degradação das condições de trabalho e multiplicação de vínculos laborais. Pessoal, se a gente levar tudo de ruim, de mais negativo, esse é o nosso item correto, tá? Vamos ver os demais. Conquistas de direitos trabalhistas, isso é bom? Melhores condições de trabalho? Também. Então, isso aqui a gente já pode pular. No item D, insegurança, estresse, ansiedade, medo, depressão, elevação da renda, ó, estranho, né? No ninho. E no item E, aumento do uso de tecnologias, isso aqui é bom, né? Incentivo à especialização é bom. Aí os ruins, ansiedade, então já tem outro estranho no ninho. Pessoal, pelo desenrolar aqui do que a questão parece querer, é tudo ruim, né? Aspectos mais negativos. Então você vai marcar aí item B. Vamos para mais uma portaria do Ministério da Saúde, que atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho, reconhece agentes e fatores de risco psicossociais que respondem por doenças relacionadas ao trabalho. No caso de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool, assinale a opção que apresenta um fator de risco. Pessoal, eu dou a dica também. Dê uma olhada lá na listinha das doenças relacionadas, né? Esses fatores psicossociais do trabalho. Por favor, deem uma olhadinha nesse material, que eu também faço fortes apostas de uma questão dessa na prova. Então, ó, para uso de transtorno mental decorrente do uso e abuso de substâncias, álcool e outras substâncias. Lesão por esforço repetitivo, não. Avaliações de desempenho profissional. Pessoal, isso aqui não é fator de risco, isso aqui faz parte, tá? Por exemplo, você fazer entrevistas com colaborador, com empregado, dar feedback, chamar ali para o cantinho, ter uma conversinha gentil, claro, amistosa, para que ele melhore o desempenho ou para, né, apontar alguns quesitos ali mais negativos que estejam interferindo e que sejam para a melhoria da pessoa. O trabalho em horário diurno e em turnos fixos, aqui não é fator de risco, pessoal. É mais salubre do que noturno e em turnos saltados, que a gente chama, tá bom? O uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, de jeito nenhum, né? E a deficiência das interações no trabalho em equipe, com certeza. Isso aqui, fator de estresse, tá, minha gente?
estresse, né? E perturbações diárias. Então, questão 21 no item E. Mais uma questãozinha, estamos na reta final, pessoal. Que emoção! Com relação aos equipamentos de proteção individual EPI, dona NR6, só para a gente fechar, que também eu aposto numa questãozinha de NR6 que sempre cai. As organizações e trabalhadores têm obrigações específicas. Assinale a opção que apresenta respectivamente uma obrigação associada à organização e a outra aos trabalhadores no que diz respeito aos EPIs. Pessoal, responder ela rapidinho, não vou explorar muito essa questão. Parece que a gente fez anteriormente, meu tempo já está estourado. Mas, ó, o que é que ele quer? Obrigação associada à organização. Então, o empregador e ao trabalhador. Então, item A, responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação, isso é do trabalhador. Ele quer, respectivamente, ó, já sai esse item. Item B, substituir o EPI imediatamente quando danificado ou extraviado, empresa. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Pessoal, isso é responsabilidade do empregador. Certo? Item C. Aqui já vamos marcar certa. Pessoal, vou passar por conta do nosso horário, que eu já estou estourada. Os outros vocês dão uma olhadinha depois. Segundo a NR6, equipamento de proteção individual é uma das competências do fabricante e do importador do EPI comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador de CA, que é o certificado, né, de aprovação ali de que foi está uso, né, seguro, emitido por quem? Pelo órgão de fiscalização do comércio exterior? Não. Pela organização de certidão de qualidade? Também não. Pelo órgão de âmbito nacional? Opa, competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Pessoal, nosso item correto, tá? E pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro? Também não. E pela Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro? Também não. Tá? Então, item correto, o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Pessoal, isso aqui, como eu costumo dizer, receita de bolo. Cai, pessoal? Cai. Cai, professora, que diga? Cai. Receita de bolo, tá bom? E aí, minha gente, deixando aqui um recadinho do coração no final dessa nossa live maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso preparatório, né, para o concurso público, concurso nacional unificado, CNU, bloco temático 1 para todos os cargos. Olha só o super desconto, minha gente, por apenas R$ 699. Professora Toliz, olha a psicodinâmica do trabalho. Pessoal, nada que 6 suaves parcelas de R$ 165,50 não sejam aí, ó, suficientes para você adquirir o nosso curso e, claro, se preparar com a melhor equipe de professores, que é a nossa equipe do curso MS. Pessoal, sem juros, não tem como perder. E olha só, depois que você tiver aí o velho e a véia da lancha, né? Olha só, isso aqui não vai ser nada. Então investe nesse momento, parcela aí, pega o cartão, faz um Pix, tudo aqui a gente desenrola para vocês, tá bom? E aí eu deixo, pessoal, com muito carinho, tá? Aqui meu contato, se precisarem qualquer coisa, estou à disposição e desejo a vocês muita, muita luz, muita perseverança nos estudos. Detonem, arrebentem nessas provas, tá? Que a gente tá aqui na torcida por vocês, sempre confiando e agradecendo também pela confiança de vocês no nosso trabalho. Boa sorte, tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!